É preciso que a Secretaria assuma suas responsabilidades institucionais. Uma delas é lidar com essa dimensão da questão. A gente tinha um projeto em São Paulo, teve em Santo André e teve em outros lugares, e isso está escrito no programa da Dilma também, que previa o seguinte: as secretarias têm que ter uma estrutura de plantão para situações de violência. Quando eu era secretária, uma vez a Sônia Almeida entrou na minha sala e falou assim: olha, tem uma denúncia de ter uma criança de 5 anos cheirando cocaína numa escola. Falei, bom, alguma coisa errada. Ou não é cocaína, ou não é criança. Não, o Sérgio está rindo lá porque ele lembra dessa história. Aí vieram 500 pessoas, nós temos que ir para a escola, porque a cocaína chegou na educação infantil. Bom, era maconha antigamente. Mas não era nem cocaína nem maconha. Era uma criança que tinha tido um irmão que acabara de nascer, e essa criança pegou, era uma criança muito pobre, ela estava com vontade de comer o leite do irmão, não dava. Então ela pegou uma latinha, Meri, o Sérgio está rindo lá, pôs leite e chocolate, misturou e pôs debaixo da cadeira para comer. E a professora confundiu isso com cocaína e mobilizou a Secretaria de Educação inteira por causa disso. Mas, pessoal, não adianta brigar com a professora, porque o que isso revelava? Isso revelava que a professora tinha um medo projetivo das drogas e de algo que ela não conhecia e não sabia explicar e que nós tínhamos que lidar. Não adianta falar, nossa, a professora não sabe o que é cocaína. Evidentemente não sabe mesmo. Agora, a questão era trabalhar isso na hora que acontece. E nós tínhamos um plantão na secretaria exatamente para na hora que entrava na nossa sala dizer assim: olha, não sei quem violentou não sei quem e a mãe está em tal situação, a gente tomar medida institucional que não se faz com a formação dos professores, porque o professor pode ser bem formado, mal formado, seja lá o que for, ele não tem meios para fazer isso. A outra coisa que eu queria falar é da democratização da escola. Olha, nós aqui erramos menos porque ouvimos muito. E várias pessoas que coordenaram os NAIs que estão aqui sabem disso. Existia reuniões de colegiado, né, Marcelo? Você era contra? Continuo. Não, porque tinha reuniões que nunca acabavam, né? Nunca acabavam. 18 horas de reunião. Mas aquilo depois melhorou um pouco. Mas o que era bacana nessa história? É que nós ouvimos os sindicatos, nós ouvimos o movimento social, nós ouvimos as escolas. E construímos uma experiência interna, que para mim foi uma referência e será sempre, de gestão colegiada, integrada. E é verdade, Mário foi ser secretário, ele sabe que é verdade isso. Quando ele falava não, a gente podia argumentar bastante, mas a gente respeitava. E essa experiência se desenvolveu nas escolas e se desenvolveu nos núcleos de ação educativa, que hoje são as coordenadorias. Então eu diria que isso é precioso para a gente construir política educacional. É impossível fazer isso se a gente não tiver integração e articulação das ações. Falta utopia. Falta utopia. Nós estamos muito marcados por aquilo que Nelson Rodrigues, que nesse ano faria 100 anos, um grande pernambucano como Paulo Freire, embora tenha vivido no Rio de Janeiro, Nelson Rodrigues chamava de os idiotas da objetividade. O que é o idiota da objetividade? É aquele que se conforma, que acha que a vida é assim, o que a gente pode fazer? Ué, a cidade é assim, para fazer creche é assim, para manter um céu é assim, para ter um orçamento é assim. São os idiotas da objetividade. Isto é, que acham que a realidade é como é e não pode ser de outro modo. Falta utopia na rede municipal de ensino. Não falta delírio, não falta desvio mental, falta utopia. Paulo Freire chamava as utopias de inédito viável. O inédito viável, isto é, aquilo que não é, por isso é inédito, mas é viável e pode ser. Falta utopia na nossa rede municipal de ensino hoje. Há uma certa conformação com a realidade. E a utopia é a recusa ao modo como as coisas são para que elas sejam melhores do que elas hoje estão. Essa utopia Paulo Freire trouxe em 1989 e nos encantou. Essa utopia retornou depois no governo da Marta Suplicy, mas essa utopia perdeu o fôlego e de repente
aquilo que deveria ser o que nos energiza, nos movimenta, nos conduz em direção a uma prática política, uma prática de cidadania no cotidiano, ficou quase como uma coisa óbvia. A educação em São Paulo, no município, sem ser catastrófica, como eu brinquei antes, e é sério, ela ficou morna. São Paulo não é mais referência. São Paulo, a rede municipal, sempre foi referência para projetos, para debates, inclusive para polêmicas. E hoje a educação municipal paulistana não produz polêmica. E ela produziu polêmica. Na gestão do Paulo Freire, e depois na que nós demos sequência, né, nós trouxemos uma discussão sobre regimento escolar, que foi polêmico, porque introduziu o conselho de escola com voto, inclusive, de alunos, a partir do que seria hoje o Fundamental 2. A comunidade, o conselho de escola paritário e deliberativo. Introduzimos a discussão sobre ciclos, que foi na gestão que eu era o secretário, que hoje se conversa por aí como promoção automática, que é uma bobagem, né? Porque nunca nós pensamos em promoção automática, isso sim, naquilo que depois chamou de progressão continuada, certo? Mas sem a promoção automática, porque ela, sem a organização de jornadas e acompanhamento no cotidiano, e com 35 alunos em sala, jamais. Nesse sentido, São Paulo sempre produziu polêmica, e a polêmica não é sempre negativa, não era uma questão de briga, é porque a polêmica movimenta as ideias. O projeto de Paulo Freire, que foi levado adiante por Ana Maria Saul, Lisete Adelar, Vera Lúcia Vieira e outras pessoas, Disse Gomes, em relação à capacidade de fazer com que houvesse formação continuada nas escolas com o apoio da universidade, em vez do professor ir para a USP, para a PUC, para a Unicamp, para a Unesp, para a Unital, era essas universidades que iam para dentro da rede no dia a dia. Hoje não tem mais polêmica, isto é, nós não somos mais mencionados como uma cidade que produz ou debate ou rejeição, nem uma coisa nem outra. E aí como é que está a escola? Vamos levando, e o casamento está ruim com ele, pior sem ele. Mora na cidadania, mora no debate, mora na eleição. Infelizmente, nossa rede hoje, que não merece isso, é uma rede que está morna. Ela cumpre a tarefa. As crianças vão à escola, a merenda é fornecida com algumas encrencas, o material às vezes é devolvido à população em forma de uniforme, etc. Mas é morno. São Paulo não é referência. Já imaginou uma cidade que tem Paulo Freire como um dos seus secretários? Imagine, né? Ela não produzir referência hoje dentro do nosso cotidiano. Aliás, como levar o Paulo Freire, se todo mundo concorda contigo, é porque você está fazendo um trabalho morno. Se há uma avaliação sempre positiva do que se faz, é porque tem alguma coisa estranha. Porque nós temos adversários no dia a dia. Se esse adversário também concorda comigo, alguma coisa eu estou fazendo que não serve para nada. Revigorar aquilo que foi o grande projeto do PT na área de educação nos últimos 30 anos, que foram as 4 grandes prioridades: democratização do acesso e da permanência, democratização da gestão, nova qualidade de ensino e educação de jovens e adultos. Isso ficava claríssimo para as pessoas no dia a dia. Democratização do acesso e da gestão significa, de fato, na educação básica como um todo, isto é, de 0 a 17 anos, naquilo que a Constituição poderá, em breve, tornar obrigatório, ter sim uma rede pública estatal que possa acolher esse conjunto, e não apenas uma conveniada. Dentro disso, democratização da permanência. Os CELS cumprem uma tarefa muito boa, se bem estruturados, para que a permanência ela persista aí de vários modos. Em 8 anos conseguimos alguns avanços, mas não demos ainda os passos decisivos, né, nessa condição. Eu estou falando aqui agora, e você de educação de jovens e adultos, parece que nós estamos falando isso em 88, e nós estamos falando isso no ano 2000. Agora nós estamos falando de novo, né, no ano de 2012. Não é possível. Ou nós não sabemos fazer educação de jovens e adultos, ou não estamos fazendo direito, e precisamos fazer. Ou nós paramos de falar. Porque não é possível, vai fazer um quarto de século que nós estamos nisso e continuamos com... Acho que você tem uma grande vantagem, né, para nós como parlamentar, e você não tem só meu apoio, você sabe que você tem meu voto também, né, a outras pessoas, a
há outras pessoas nas quais, claro, né, eu manifestarei meu apoio com vinho, verdade e prazer. Mas na Selma, além do apoio, né, você tem meu voto. Nesse sentido, né, eu acho que uma das coisas que eu aprecio no teu trabalho, primeiro que você tem um humor que é bom. Né? Eu detesto gente que acha que seriedade é sinônimo de tristeza. Em segundo lugar, você tem uma boa capacidade de entender no mais amplo. Isto é, não achar que a coisa é só aquele pedacinho. Né? Em terceiro lugar, a Lisete já destacou a capacidade de ser decente, né? E ao mesmo tempo de não desistir. O que você tem que levar para a Câmara? Isso não é um conselho, isso não é uma consulta, isso é obviamente um pedido. Sabe o que você tem que levar para a Câmara? Nós. Não somos nós que vamos lá participar do mandato apenas no sentido de gestão. Você tem que levar a nossa utopia, o nosso desejo, a nossa capacidade de fazer coisas, aquilo que nos torna homens e mulheres que odeiam a mornidade. O céu é um equipamento que integra, mas nós temos que, além de ampliar os céus, nós podemos ampliar a política e ter uma política educacional integradora. Para fazer isso, precisa ter um prefeito que tenha vontade de fazer isso. E precisa ter descentralização de poder e recursos. São Paulo tem um orçamento que é 3 vezes mais o orçamento que nós tínhamos no governo da Mata. Eu não digo, então nem se compara. O orçamento da educação, que era de 3 bilhões, hoje é de 9 bilhões na educação. É muito dinheiro, não basta para tudo, mas não é pouco dinheiro. Esse dinheiro é muito mal gasto, porque é cada macaquinho no seu galho. E nenhum deles olha para o que acontece. Então o que eu quero dizer a vocês, não basta ter dinheiro, precisa ter política, precisa ter rumo. E rumo se constrói com utopia, mas se constrói também com formulação, com elaboração. Então, eu quero ser eleita, quero ser bem eleita. Eu estou adorando fazer campanha, quem está andando comigo por aí sabe disso. Eu estou gostando muito de discutir com as pessoas, de ouvir as pessoas, de fazer as coisas com as pessoas. Está sendo muito legal, muito agradável. Já quero aproveitar aqui para agradecer todas as pessoas que têm sido super generosas, legais, acompanham, discutem, falam, acolhem, porque às vezes você está cansado, às vezes, né, você tem bom humor, né, Marcelo? Mas às vezes cansa. Então eu já quero de antemão agradecer e dizer isso a vocês. Está sendo super legal, eu quero ser bem votada e quero ser eleita, mas nós vamos mudar o prefeito. Isso significa a gente retomar uma campanha criativa e alegre na cidade. Não essa coisa chata só, que nós precisamos ganhar a eleição, que nós precisamos mudar o poder. Não. Mudar o poder implica mexer na forma também.